Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal no YouTube e o desafio de hoje é criar uma arte para Esquenta Black Friday com apenas uma imagem e um texto. E se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aqui embaixo, ó. É de graça e você tem conteúdos aqui para assistir durante toda a semana. Temos mais de 500 vídeos aqui gratuitamente no canal. E eu vou estar te mostrando aqui como você vai criar todo o processo criativo e também aqui no Photoshop eu vou ensinar a criar um novo documento de uma maneira bem simples e prática. Então vamos lá, eu vou trocar a tela aqui para vocês. Bom, estou aqui com o Photoshop e a nossa imagem é essa daqui, vai ser apenas essa. E temos aqui o nosso texto. Breno, que medida é essa? Você vem aqui no menu Arquivo, Novo. Você vai colocar na largura 1080 e aqui vai ficar 1920 na altura. A largura é a parte de cima, tá bom? E aqui vai um aviso para você que cria artes aí para impressão, certo? Se você quiser também adaptar isso daqui para impressão com um outro estilo, é importante você marcar essa opção aqui, ó. Essa opção aqui de 300 dpi, certo? Vocês estão vendo aqui. Marcou 300 dpi, já ficou interessante aí para você estar fazendo uma impressão aí, caso você precise para gráfico ou alguma coisa do tipo, tá bom? Criou esse novo documento, clica aqui em criar. Pronto, já fez esse processo aqui. Agora as guias, menu visualizar, guias, novo layout de guias. E aqui, como a nossa arte ela vai ser aqui num tema meio que preto, vermelho, né? Então você vai ter aqui a possibilidade de colocar uma cor que dá contraste bem mais interessante, que é o verde. Então você coloca. Unidades, linhas e colunas 2, margem em 50 pixels para a aula de hoje. Se você quiser, você pode modificar. Clique em OK e pronto. E depois você coloca aqui qualquer coisa, pode ser uma forma. E já vem aqui ó, no Ctrl S, né? Ou pode vir no menu Arquivo, Salvar. E você já salva esse documento com essa configuração. Certo? Eu vou fechar aqui, não vou salvar porque eu já tenho aqui um documento salvo. E primeiramente, vou só desenhar o que a gente vai estar fazendo aqui na aula de hoje, certo? Que vai ser o seguinte. Vou desenhar aqui porque já facilita para vocês na questão do que a gente vai fazer a construção hoje. Bom, primeiro temos a imagem, né? Então o personagem eu pretendo ele colocar ele aqui de uma forma bem maior, assim, ó. Aqui praticamente vai ficar oculto, ó. Eu só vim aqui, ó. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Que eu tô pintando de vermelho? Vou passar uma sombra. Aqui no meio, deixa eu só mudar a cor. Aqui vai ficar o texto, certo? E eu pretendo, galera, colocar algum efeito assim em volta dele. Mais ou menos assim, ó. Então esse aqui é basicamente o nosso desenho, certo? E claro, Breno, onde eu vou colocar logo nesse desenho todo? Calma. Vai ser aqui o desenho, ó. A logo. A logo vai ficar mais ou menos aqui. Como vocês viram, ele está segurando o celular. Então vamos colocar a logo mais ou menos assim, numa parte centralizada, ok? Vou deixar essa aí, rabisco, aqui no nosso projeto, né? Oculto. E vamos lá iniciar essa aula. Bom, primeiramente, no nosso projeto, né? Vamos enfatizar a cor preta e a vermelha. Então, o que é que você vai fazer? Vem aqui nos ajustes das camadas, né? Camada de ajuste. Cor sólida. E você vai colocar essa cor do background dele aqui, ó. Certo? Do canto da direita. Breno, não quero criar aqui com base nessa cor do background da imagem. Vem aqui e cria sua própria cor. Pode deixar não 100% preto. Vem aqui, ó. Deixa mais ou menos assim. Pronto. Feito isso, você vai agora posicionar a imagem mais ou menos aqui. Um pouquinho maior, né? Que como a gente fez aquele desenho, ó, vou deixar mais ou menos aqui. Vou ativar as guias com Ctrl H novamente. Ctrl H, Ctrl T. Pronto. E eu tenho aqui já, galera, a base bem mais interessante para a gente estar trabalhando. Agora eu venho aqui, ó. Crio aquela base com a máscara de camada. Ou seja, vou ocultar essa parte de baixo aqui, ó. Da imagem com a cor preta. Pronto. Já ocultei. Pronto. Agora eu venho aqui no texto e vou colocar primeiramente branco. E vamos estar digitando aqui o que a gente quer. Vou colocar aqui, ó, black
Ctrl J para fazer uma cópia. Friday. Vou deixar mais ou menos assim. Esse black eu vou deixar aqui, ó, e vou aumentar para ficar bem encaixado ali na parte do Friday. E claro, como a frase é esquenta Black Friday, então eu vou vir aqui e vou colocar esquenta menorzinho com Ctrl T. Vou posicionar aqui. Breno, qual que é o alinhamento de tudo? Eu aconselho você colocar, vir aqui, ó, selecionar todo o texto e vir aqui nos caracteres. E você vai vir aqui em parágrafo e fazer um alinhamento todo centralizado para esse design aqui. Feito isso daqui, vem no caractere e aumenta aqui o espaçamento entre as palavras. Então temos aqui o nome esquenta no topo. E também vamos aproveitar e fazer uma cópia menor posicionada no centro com o site .com.br, que vai ser o site. Mas claro, eu vou vir aqui e vou diminuir esse espaçamento. Isso, aí temos aqui o nosso site. Vou verificar que está tudo centralizado. Pronto, agora sim está tudo centralizado. E agora eu vou pegar e vou aumentar. E vou fazer o grupo, porque já já a gente vai estar ajustando isso daqui. Bom, com relação à imagem, eu vou aumentar um pouquinho mais ela. Isso, para ficar algo mais chamativo. E aqui vamos mexer com as cores, certo? Lembrando que eu vou estar ensinando aqui com a cor vermelha, inicialmente, mas se você estiver utilizando, né, ou precisar utilizar uma outra cor, como um roxo, como está aqui na imagem, outra cor, eu vou estar ensinando também. É só ficar aí até o final do vídeo, tá bom? Eu preciso que você entenda a base, como é que a gente vai estar fazendo a construção. Bom, feito isso daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um degradê, clicando duas vezes aqui, ó, no Black. Venho aqui e coloco Gradient Overlay, certo? E o de vocês vai estar preto e branco, é só você colocar assim, ó, um vermelho dessa forma aqui mais escura, e na outra ponta você vai colocar a mesma tonalidade de vermelho, só que vem aqui no brilho e aumenta. Aí você vai ter uma tonalidade assim, ó, de um degradê exatamente dessa forma aqui. Após fazer isso, vamos precisar fazer também a cor dentro do site. Olha só, eu só vim aqui espaçar um pouquinho mais, 150. Temos aqui o site também para fazer essa intercalar as cores, né, para ficar bem mais interessante. Feito isso daqui, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um grupo já para facilitar. Isso também vai ajudar caso você tenha uma frase diferente aqui da videoaula. Vou colocar site. Não se esquece aí de deixar o like e conferir sua inscrição no canal para mais aulas como essas aqui. Vou vir aqui, ó, vou deixar isso daqui com o nome tema. E claro, vou vir agora e vou pegar aqui, ó, esse black. E vou colocar aqui, ó, a logo. Lembra que lá no desenho, ó, ia colocar a logo no meio? Então vamos fazer isso daqui. Sua logo. Vou me diminuir, né? Claro que aqui vai ficar bem mais interessante com o ícone, só que é para deixar aqui como exemplo. Eu vou só tirar o efeito e vou colocar aqui, ó, também com a tonalidade vermelha, para deixar mesmo no tema. Olha só que interessante. Então temos a logo do cliente ou a sua logo, né? Porque tem muitos empresários que estão começando o seu próprio negócio que também assistem o canal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Vou colocar aqui logo. E temos aqui a nossa montagem da estrutura bem mais interessante. E claro, com relação a desconto, você pode colocar aqui a substituição com relação ao tema principal. Vou deixar mais ou menos aqui. Vocês observaram que eu deixei oculto aqui as guias. É só você vir, pressionar Ctrl H
e tá tudo resolvido. Bom, vamos cuidar agora do nosso background e os nossos efeitos, que muita gente tem dúvida, então presta bastante atenção aqui, tá bom? Pressiona Ctrl U na nossa imagem e o que é que você vai fazer aqui? Saturação. Retira toda a saturação. Aí aqui, galera, eu preciso que vocês prestem atenção, porque tá vendo que o texto, né, no contexto geral, tá chamando a atenção? Entendeu? Então, o que é que você vai estar fazendo aqui? Para deixar a questão da imagem também com um efeito bem mais interessante. Você vai fazer o seguinte. Vai vir aqui, vai duplicar, certo? Colocou preto e branco? Duplica. Duplicou aqui. Agora, próxima etapa. Filtro, desfoque radial. O meu está em inglês, porém eu estou traduzindo o máximo possível aqui para vocês. Você vai colocar em zoom e vai colocar uma porcentagem entre 30% e 25%. Vai depender muito da imagem e do resultado final que você quer. Vou colocar aqui a melhor qualidade e vou clicar em OK. Pronto, olha só o nosso efeito, como se estivesse pegando aí realmente um zoom, né? Então, o que é que você vai estar fazendo aqui? Eu criei a máscara lá no começo, né? Criei a máscara para a gente ocultar essa base. E ficou bem mais interessante assim, né? Eu vou aproveitar essa máscara e vou vir aqui com a cor preta e vou deixar só o que eu quero. Ou seja, as bordas da imagem. Então, vou vir aqui, vou retirar, ó. Mas, Breno, eu não gostei muito, ficou muito exagerado esse efeito. Abre aqui os efeitos, desfoque radial e coloca aqui 20. E você vai ter uma diminuição desse efeito aqui, certo? Feito isso daqui, né, concluído, vamos lá. A gente vai passar agora para uma etapa bem mais interessante, que a gente vai estar adicionando o vermelho ou a cor que você utiliza aí, né? Costuma utilizar nas suas artes do cliente, né? Vai depender muito da cor da logo, para adicionar no tema. Então é isso que a gente vai estar fazendo agora. Vem aqui, cria uma camada e, claro, vou pegar o vermelho. Pegou o vermelho, Overlay é um modo de mesclagem e você pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Breno, ficou top de linha, cara. Olha isso aqui, só com um clique, galera. Um clique, clicou, arrastou, pronto. Aí você vai ter esse efeito. Outra pergunta também que você pode ter. Breno, tá muito forte, como é que eu posso ajustar isso aqui? Vem no preenchimento e reduz. Mas observa o seguinte, quanto mais eu reduzo, mais fraco vai ficar essa cor e não vai ficar adequado. Então, se é para chamar atenção, vamos colocar aqui uma porcentagem maior, que seja 80 ou 90. Olha só como é que ficou a nossa arte. Eu venho aqui agora e crio um grupo com o nome BG. E olha só a estrutura da logo que você tem. Breno, quero ajustar mais algumas coisas aqui na base aqui, ó. Então você vem, ajusta o pincel e você pode deixar isso aqui com um esfumaçado um pouquinho mais interessante. Aí vai chamar muito mais atenção nessa parte. Com relação ao tema principal, o que é que você pode estar fazendo para deixar isso aqui mais marcado? Pode explorar aqui, ó, os estilos de camada e você pode vir na opção de Drop Shadow ou sombra projetada e ajustar aqui, ó, uma sombra. A pré-visualização sempre vem na direita. Adicionou aqui essa sombra. O ângulo é bem importante. Você pode colocar um ângulo aí, pode ser para a direita, para a esquerda. Vai depender muito também aqui, ó, da iluminação da imagem que você for colocar. Pode clicar em OK. E agora, Breno, o que é que a gente faz? A gente vai lá no filtro de Camera Raw para deixar isso aqui ainda mais marcado. Mas antes, como eu prometi no início do vídeo, vamos fazer uma arte também com uma outra tonalidade. Então, vou vir aqui, pegar todo o projeto, Ctrl G, e vou colocar projeto 01.
E se você está aqui até agora, não perde tempo, confere a sua inscrição no canal e deixa o like para mais aulas como essa. Tudo detalhado, todo passo a passo e você pode estar aprendendo aí de uma forma gratuita assinando o canal, tá bom? Bom, vamos lá. Criei, né, aqui o nosso segundo projeto. Fiz a cópia, coloquei tudo dentro de um grupo e agora vamos fazer aqui a nossa edição. Vamos supor que o tema é roxo. Vamos tirar essa parte aqui, né, vermelha já de cara, e vamos posicionar primeiramente a logo, né, com uma outra tonalidade. Vou colocar esse roxo aqui, ó, mais ou menos desse estilo. Vou pegar inclusive o código hexadecimal no Ctrl C. Aqui no texto eu vou trocar gradiente, vou colocar aqui na parte escura aquele código e vou escurecer um pouquinho mais esse roxo. E aqui esse vermelho eu vou agora clarear, deixando assim, ó, bem mais interessante. Posso vir aqui, ajustar para deixar um pouquinho mais escuro também, ó. Pronto, olha só como tá ficando. E agora eu vou clicar em OK e vou pegar esse roxo aqui, deixar mais ou menos ele assim, ó. E aqui você pode observar que eu tenho a possibilidade agora de estar ajustando o espaçamento. Isso para ficar mais estiloso desse estilo aqui, ó, nesse efeito. Bom, terminou isso daqui, tá vendo aquela parte vermelha? Você tem duas opções, ou fazer novamente, utilizando a cor roxa, ou você pode vir no Ctrl U, aí ajustar aqui, ó. Ajuste a saturação, e você pode pegar aqui, ó, e ajustar mais ou menos com o mesmo roxo. Só que isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, então eu vou vir aqui, criar uma camada, colocar em sobrepor, e aqui eu vou pegar a tonalidade do roxo. Diminui o zoom, passou aqui e coloca em 90, 85 e você vai ter um resultado totalmente com um tema diferente do outro. Olha só, vermelho e roxo. E agora, Breno, como a gente faz a finalização? Você vai no projeto que você quer, né? Nas edições que você fez. Ctrl Alt Shift E, criou uma camada de imagem. Adiciona como objeto inteligente, Ctrl Shift A. E aqui vem o pulo do gato. Veja só. Raciocina comigo. O vermelho é uma cor quente ou fria? Ela é uma cor quente. Então, isso vai fazer total diferença. Deixa eu só ajustar aqui. Já que o vermelho é uma cor quente, ela vai fazer total diferença com relação ao Camera Raw. E aqui, nós temos uma tonalidade que é um pouco fria, que é o roxo, né? Puxado ali para o azul, alguma coisa assim. Então, a cor fria. Quando vocês verem isso daqui, né? Já em algumas outras artes, vocês vão perceber quando você for editar no Camera Raw. Então, Ctrl Shift A. E aqui temos temperatura. A temperatura é quente, então posso vir aqui e enfatizar essa minha característica da imagem. Se eu colocar a temperatura fria, vai acabar com a tonalidade total do meu projeto, ok? Então preste bastante atenção nisso e dosa bastante com relação à quantidade do efeito que você for colocar. Aqui você vai colocar a vibração dessa cor um pouquinho maior, aumentar a textura e você vai adicionar um granulado de leve aqui, porque esse efeito de granulado fica top de linha quando você vê no celular, que realmente é o intuito do Stories. Então vou adicionar aqui um pouquinho de granulado, ó, vocês podem observar, ó, sem granulado e com granulado. Vou deixar aqui entre 7 e 8. Aí ficou bem mais interessante, olha só, nosso projeto. Certo? Clicou em OK, pronto. A sua finalização já está completa. Exportação, Ctrl Alt Shift W. E você vai selecionar os melhores formatos aqui e você vai exportar clicando no botão de exportação, ok?
Muito obrigado por sua participação. Mais uma vez, confere aí sua inscrição no canal e deixe seu comentário qual é a melhor parte do vídeo que você achou aqui. É a parte da troca de cor? É a parte ali onde eu faço um rabisco, né, para iniciar o projeto? Então comenta aí embaixo e eu te vejo na nossa próxima aula. E já aproveita, clica aí, ó, em um dos vídeos que vai aparecer aqui no final. E valeu por sua participação e eu te vejo na nossa próxima aula.